Eficiente, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso brilhante programa. E vocês que estão nos acompanhando, não esqueçam de mandar mensagem no nosso Instagram, @ViverEficiente. Basta mandar uma mensagem lá que a gente vai responder com todo carinho. E as sugestões de pautas estão sendo sempre bem-vindas. E seguindo algumas sugestões de pauta que nós recebemos de alguns dos nossos amigos que fazem parte aqui do programa, eles falaram sobre setembro, que ele chega com muitas cores. E uma delas, infelizmente, não é tão atrativa assim, que é o Setembro Amarelo, que é prevenção contra o suicídio. Então, aqui no estúdio, eu trouxe para vocês o psicanalista Gregor, certo? Gregor Ossipov. Tudo bom, doutor? Tudo bem. Obrigado pelo convite. Imagina, eu quero agradecer a Andréia Duarte, que sempre fez essa ponte pra gente, da sua assessoria. Muito obrigada, Andréia. Obrigado, Andréia. Doutor, vamos falar sobre o Setembro Amarelo, que infelizmente não é uma coisa assim tão agradável de falar, que é a prevenção contra o suicídio. E quando a gente fala de suicídio, a gente tem números assim estrondosos, né? Eu li algumas coisas no site da Organização Mundial de Saúde que fala que a cada 40 segundos a gente tem uma pessoa cometendo suicídio mundialmente. Sim, o dado é real, é um dado alarmante, por isso que eu acho que a data, o Setembro Amarelo, que é comemorado mundialmente desde 2003, no Brasil desde 2015, não é exatamente comemorado, mas é um lembrete, né? É uma data que passamos o mês todo refletindo sobre esse assunto, porque o suicídio é uma coisa pessoal e nós temos que tratar a pessoa, né? Sim. As causas, muitas vezes, ela começa com uma depressão. As causas são as mais variadas possíveis, né? Mas quando a gente trata, vamos dizer, o Setembro Amarelo como uma data importante para que a gente fale sobre o assunto, parece que a gente quer alertar a população como um todo. Mas a gente quer alertar as pessoas que estão pensando, que têm essa ideação suicida, que têm esse pensamento, que pode partir da depressão, pode partir de algum evento na sua vida, como pode partir de alguma questão até médica, patológica, de alguma deficiência, alguma coisa que ela tem dentro dela. Então, é alertar da importância de a pessoa perceber que ela tem um lugar para ser ouvida, para ser escutada, para que ela não fique nessa posição e com esses pensamentos repetitivos que às vezes podem estar ligados ao suicídio. E também nesse site que eu estava lendo, a ONU, ela fala que é cerca assim, os números são tão grandes que é superior aos acidentes de moto. Então, quem não vem a falecer tem a sorte de ser deficiente, como a gente costuma falar. E as pessoas, muitas vezes, por adquirir uma deficiência e não se aceitarem, cometem o suicídio também. Essa também é uma questão muito importante de ser levantada, principalmente a questão da moto, né? Que lesiona bastante a população brasileira, principalmente. Não sei em relação ao mundial, mas no Brasil eu vejo isso no hospital. 9 em 10, a área de traumatologia, a área de ortopedia, são motociclistas, né? E como você bem disse, muitos, se tem a sorte de continuarem vivos, se tornam pessoas com deficiência, algum tipo de deficiência. Que às vezes não é só uma questão ortopédica, muitas vezes pode ser outras questões, né? E essas pessoas realmente podem também não se aceitarem, porque muitas vezes são jovens. É uma faixa muito difícil de entender, porque muitas vezes estão no começo da vida, né? Tem toda uma vida pela frente. Às vezes eram pessoas que tinham toda uma perspectiva de sucesso e naquele momento elas não podem fazer mais nada. Ou às vezes eram atletas, ou precisam dessa locomoção para poder trabalhar, ou até conviver em sociedade. Que nem a gente costuma dizer, a deficiência ela acaba se tornando uma característica, mas não significa que é uma sentença de morte e não é o fim. A pessoa, quando ela adquire uma deficiência, ela tem que se adequar a uma nova rotina, ela tem que se recriar em novas atividades. Então também é um fato que a gente fala, não precisa cometer suicídio e você não está sozinho. Existem pessoas para te dar apoio. A questão da pessoa de deficiência é importante entender que nós devemos também criar oportunidades, equilíbrio das oportunidades, para que as pessoas possam conviver de forma harmônica e que elas não sejam talvez colocadas ou elas se sintam à parte. Nós todos fazemos parte do mesmo caminho, temos que achar uma forma de conviver todos de uma forma equilibrada. Agora, é muito difícil a questão do suicídio, porque eu sempre vejo como uma questão muito pessoal. E cada pessoa tem sua dor. Sim, a gente nunca sabe a dor do outro. A gente não sabe exatamente nem a dor, nem a profundidade. Muitas vezes nós tentamos como uma sociedade, dar uma resposta uma solução para a dor do outro.
baseado na nossa dor. Mas muitas vezes a gente não entende qual que é a dor do outro, nem o que a pessoa está sentindo naquele momento. E naquele momento, às vezes, faz todo sentido para que ela vá para aquele caminho. E às vezes não é. Às vezes um segundo, um dia, ou às vezes um telefonema pode mudar a vida dessa pessoa. Uma palavra amiga sempre é importante, né? Uma palavra amiga, uma palavra de quem acolhe e de quem realmente consegue, às vezes, entender a dor. Não a profundidade, mas entender que aquilo, às vezes, não é pequeno. Porque muitas vezes os amigos também, às vezes, não ajudam tanto, né? Exato. Isso não é nada, ou a família fala, não, você pode superar isso facilmente, é só um detalhe, mas às vezes não é. Porque se você for ver, uma grande porcentagem das pessoas estão ligadas, às vezes até um luto de alguém da família, algum ente querido, ou uma situação que a pessoa se sinta que não há como transpor aquela dor. E naquele momento parece que faz todo sentido, mas não faz. Porque a vida é muito mais importante, tem muito mais tempo, a pessoa pode contornar esses problemas até para que ela tenha um conforto, uma vida melhor. Doutor, como que a gente pode... Existe o CVV, que é o Centro de Apoio à Vida. O telefone é 188. 188. E como que a pessoa pode se capacitar a ser um voluntário? Porque às vezes é aquilo que a gente fala, ligar para escutar, não, isso vai passar, tal, mas não é só isso, não é só a palavra de incentivo. A gente tem que ter um preparo também para ajudar que essa pessoa não caia na depressão e não cometa o suicídio. O Centro de Valorização da Vida, 188, ele trabalha de uma forma assim, para você ser um voluntário, você passa por um treinamento de mais ou menos alguma coisa próximo de 10 encontros, de 4 horas, para capacitação, para entender a dor, para entender o processo, porque não é só o apoio, não fazemos apoio, falsos apoios, vai dar certo, a vida vai melhorar, mas é uma escuta mesmo, é um acolhimento, porque tem várias formas. O Centro de Valorização da Vida não é só em relação ao suicídio, mas a valorização da vida como um todo. E lá, quem estiver ouvindo, quem estiver assistindo, e tiver interesse, ligue. Se não estiver bem, ligue, porque todos estão lá para atender e para que faça com que você reflita melhor sobre suas dores, reflita melhor sobre sua vida. É claro que não é um serviço profissional, não é um serviço, é um serviço voluntário. Brasil todo, graças a Deus, hoje nós temos 188, porque antigamente era um número setorizado de um bairro, de uma cidade. Agora você vai ser atendido pelo Brasil todo. E para você ser um voluntário, você pode entrar no site do CVV, né? cvv.org.br, ver a parte de como se voluntariar. Agora estão tendo voltar nos cursos presenciais, porque eles são online. Por causa da pandemia, é muito bom fazer o curso presencial, vai ser onde você vai ser capacitado, você vai entender que o processo vai muito além do atendimento. Porque eu sou formado, eu tenho algumas formações, e eu tive que estou reaprendendo sempre a entender esse processo, porque cada indivíduo é um. Então não dá para você fazer um tratamento de uma forma que você tente olhar de uma forma muito mais ampla. Cada pessoa, cada telefonema é um telefonema, e lá estaremos sempre abertos para que você possa ligar, para conversar, bater um papo, ou para compartilhar coisas que às vezes você não compartilharia com ninguém da sua família, onde você mostra e bota para fora essa dor, às vezes essa pressão que está tão forte dentro de você, e você acha que aquilo vai explodir. E às vezes você conversando com alguém que queira te ouvir, que está preparado para te ouvir, possa dar um outro significado para a sua vida. Isso é importante. E o doutor está há quanto tempo como voluntário? Eu não estou muito tempo não, mas eu estou o tempo suficiente para poder entender que precisamos de mais voluntários e mais pessoas que queiram não ajudar. Eles usam a palavra ajudar, mas na minha visão a gente não está lá para ajudar as pessoas. A gente está lá para entender o ser humano, para compartilhar com o ser humano, compartilhar vidas com vidas. Como diz o professor Marcelo, é uma alma falando com outra alma, né? Sim. São pessoas falando com pessoas. Não é a teoria em si, mas são humanos cuidando de humanos. Que eu acho que isso que é importante, né? Sim, sim. A empatia que eu acho que transforma vidas. Doutora, a gente fala de números tão significativos, de números tão grandes, e que nesses últimos 20 anos eles, assim, multiplicaram de forma estrondosa. E não é meio deficitário a gente só ter o mês de setembro para conscientização, sendo que a gente está falando de um assunto mundial. O mês de setembro, na verdade, não é o mês todo, no mês de setembro, né? A gente tem um ano inteiro. Aqui o mês de setembro é só uma data para que a gente lembre do assunto e fale. Para o brasileiro, é um tabu falar sobre esse assunto. O suicídio é um tabu.
Porque as pessoas falam assim, não, na minha família, as pessoas, eu não tenho. Mas dentro da clínica nós percebemos que a ideação suicida, a vontade de suicidar é muito grande. Então as pessoas precisam ser tratadas. É só uma data para que nós lembremos de quanto é importante a gente falar sobre suicídio, Sim. não como uma coisa coletiva, mas para as pessoas que estão ouvindo, para as pessoas que estão pensando, para as pessoas que querem ser tratadas, querem ser cuidadas e que elas tenham um lugar para isso. Que elas não estão sozinhas. Porque muitas vezes as pessoas se sentem sozinhas, não há uma solução, não há um caminho, mas elas não estão sozinhas. Não. Não estão, não. E a data, ela é simplesmente só para um lembrete. É dar aquela pincelada. Aquela pincelada para a gente falar sobre o assunto e, às vezes, quebrar esse tabu, que é um tabu complexo, que como não se pode falar que a pessoa se suicidou. Mas para cada pessoa que se suicida, ela, em média, ela interfere na vida de 6 a 7 pessoas que estão envolvidas. Então, assim, é muita gente. Por isso que eu não gostaria de falar com essas 6, 7 pessoas. Eu gostaria de falar com a pessoa que pensa, com a pessoa que tem um sentimento, que ela já teve essa ideia, para entender que existem outros caminhos além desse. E uma das coisas que a gente fala é justamente isso. São números tão grandes, são pessoas assim. E por que a sociedade insiste ainda de tratar isso como tabu? De colocar isso realmente, não vou falar do assunto. Qual que é o medo? Essa é uma questão muito complexa de abordar, porque a gente pode, de certa forma, entender que existe também a questão da religiosa, muitas vezes há um dogma, que isso vai contra aquilo, que a pessoa não vai para cá, ela vai para lá. Então, às vezes, as pessoas evitam como que tivesse medo de uma questão punitiva, vai saber, mas... É importante demais falar sobre isso. E tem uma coisa importante que eu também queria colocar, que às vezes os dados da Organização Mundial falam do mundo como um todo. Mas o Brasil, ele tem uma diferença em relação aos outros países. Nós temos uma questão cultural que nos diferencia. Então, até os países latinos são mais cuidadosos quando falam sobre suicídio. São mais criteriosos, tem mais... Não sei, eu acho que um pouco mais de medo desse assunto. E o Brasil é um deles. Você pode ver que a gente vem falando sobre suicídio faz 4 anos, 5. Pouquíssimo tempo. Só que os suicídios, eles ocorreram a vida inteira, no mundo inteiro. Só que o Brasil é um país de 220 milhões de habitantes. Se você começar a tratar em relação à porcentagem, é muita gente que morre. Bastante. É muita gente. E são almas de pessoas que podem fazer diferença para o nosso país, podem mais fazer diferença para a vida delas. Então tem todo um futuro, toda uma expectativa que elas podem cumprir na sua própria vida. Então por isso que eu sempre gosto de focar a questão do suicídio, não para que você trate alguém da sua família, ou que você pense como ajudar alguém da sua família, mas que você que está pensando, já pensou, procure uma ajuda, procure um atendimento, procure profissionais que queiram te ouvir, que possam te ouvir com a capacidade e a qualidade de que você precisa. E o 88 é um deles. Porque não é só para a valorização contra o suicídio, mas para a valorização da vida. É o que nós trabalhamos na psicanálise, na psicologia e tudo mais. Eu sempre falo que se a gente tocasse nesse assunto pelo menos mais vezes durante o ano, os números com certeza seriam bem menores. Olha, eu não sei se iam diminuir, mas eu acho que a conscientização é o primeiro ponto. O primeiro ponto é conscientizar as pessoas. Eu acho que deveria ser conversado na escola, deveria ser conversado no trabalho. Eu acho que as empresas todas deviam ter pelo menos um programa para falar sobre isso. Não precisa ser um grande programa, porque esse é o nosso problema brasileiro, né? Tudo que a gente quer fazer tem que ser... Quando vai fazer, tem que ser o evento. Não, faça um dia. Pega um dia de setembro, um dia de janeiro, que é o janeiro branco, né? Saúde mental, um dia em junho, e faça um dia, um treinamento, explique a importância das pessoas serem acolhidas, não para serem punidas ou para serem taxadas, mas para que você crie um espaço onde ela possa ser ouvida. E às vezes uma empresa grande tem muita gente que precisa de ser acolhida. Muito mais agora na pandemia, onde as pessoas ficaram isoladas, sozinhas. Isso foi pior, né? Isso piorou com certeza, dramaticamente a vida das pessoas. Essa viver na caixa. Então o isolamento com as pessoas, que eu chamo que é o medo, a morte e a culpa, né? O medo de morrer, a morte de algum parente e a culpa de passar a doença para alguém. E mais agora do que tudo é a
carência que as pessoas estão tendo de relacionamento, de conviver com o outro, de voltar para aquele momento. E é nesse momento, nesse detalhe, onde a pessoa às vezes fica sozinha, solitária, acha que ninguém está nem aí para ela, ninguém tem um ouvido para ela, ninguém quer cuidar dela. E até com uma questão até meio maternal, né? Esperando que alguém a acolha. E aí não tem esse acolhimento, aí parece que nada mais tem sentido. Então, por isso que essa é um tempo muito importante para fazer uma reflexão, não só por causa do Setembro Amarelo, que também é um Setembro Verde, também fala sobre a questão das pessoas com deficiência, mas é um momento que nós tiramos 30 dias, não sei se acho que vai uns 30 dias, para falar sobre esse assunto. É bastante, perto de que não falavam sobre nada. Então, vocês já estão falando um mês, já é um grande avanço nesses 4 anos. Já é um grande avanço, e é um avanço porque fala na televisão, fala nos mídias, na mídia, fala em todo quanto é lugar. Então, quebra-se um pouco do tabu até da mídia, que era meio... não podemos falar sobre isso, que vai incentivar. Agora, eu não entendo como incentiva, né? Se a pessoa tem ideia, não é incentivo social, é uma questão dela. Então, nós temos que acolher, é ao contrário. Sabe o que eu acho interessante? Isso a título de curiosidade também. Algumas pessoas, principalmente por essa questão de crença, falam que as pessoas com deficiência, que têm nanismo, que na vida passada elas cometeram suicídio. Então, voltaram nessa vida como nanismo. Tem essa crença também, que é um tabu que a gente precisa quebrar, né? Tudo que esses dogmas, essas questões são muito complicadas porque são muito culturais, né? Então, eu sou muito cauteloso porque nosso trabalho não é falar nem sobre religião, nem sobre crenças, né? Eu sou muito cauteloso com isso, mas obviamente parece um pouco esquisita essa questão, né? É que eu falo assim, sempre no segmento sempre tem essas coisas, né? Eu escuto muito isso. Você que trabalha com deficiência, você sabia que quem tem nanismo nessa vida, que na vida passada cometeu suicídio? Eu falei, nossa, mas onde está isso, né? É um problema isso, né? Até porque estigmatiza quem tem o nanismo, né? Exatamente. Que é uma pessoa, então, assim, que não tem nada a ver com a história da outra vida, outra história que veio, né? Exato. E ainda além de ela ter suas questões físicas, ainda tem que ouvir a teoria da conspiração. Alguém julgando ela e colocando ela na situação. Eu não sei, eu acho meio... É meio bizarro. É totalmente bizarro. Mas só para o doutor poder entender o que a gente passa todos os dias, né? As pessoas, elas querem justificar, elas querem colocar as crenças dela todo. E às vezes eu fico falando, às vezes é tabu porque as pessoas têm essa coisa do ver uma pessoa com nanismo e falar, cometeu suicídio na vida passada, não vou chegar perto. Então, assim, os tabus, eles existem de todos os lados, de todas as formas. É muito complexo tudo isso. Como quem comete suicídio não vai para o céu, não vai fazer isso, vai para onde for. Eu não sei, eu acho que ceifar uma vida é sempre um problema, né? E ainda mais a sua própria vida. Por isso que temos várias questões a serem abordadas e por isso que é importante se estar sentindo nessa posição, não pelo julgamento alheio, mas para a sua própria condição que você está. Procure o atendimento, ligue para um 188, procure um atendimento psicológico, com psicanalista, com psicólogo, até com psiquiatra, mas não deixe isso para depois. Eu acho que o momento é agora e a oportunidade de rever os seus conceitos e dar um outro olhar para a sua própria vida. Sim, eu acho que quando nós procuramos ajuda, é muito aquela questão de realmente você querer ter uma qualidade de vida, e isso não é sinal de fraqueza, isso não é sinal assim de que você está... Não, eu acho que muito pelo contrário, é um sinal de coragem, de você querer melhorar de vida e querer resolver um problema. A questão de saúde mental é muito importante. Isso é um dos fatores importantes que a gente tem que sempre perceber, porque muitas vezes quem está nessa condição tem vergonha. Tem medo. Muita vergonha. Acho que vai ser julgado, acho que vai ser colocado numa posição que não vai. Por isso que eu novamente falando sobre o 88, os profissionais que estão lá, as pessoas voluntárias que estão lá, eles não estão lá para te julgar, não estão lá para te criticar. Os profissionais que trabalham na área psique, a psicologia, a psicanálise, a psiquiatria, não estão para te julgar, não estão para te colocar numa condição. Estão para fazer com que você, de uma certa forma, se desloque e veja um outro caminho para a sua própria vida. Entendeu? Não há julgamento, não há uma questão religiosa. Isso é assim, assim, assado. Nós tratamos a pessoa como um ser único, e cada um com sua individualidade, cada um com seus problemas. Até porque o tamanho do problema é o tamanho de cada um dá valor. Às vezes você pode machucar uma unha, achar que é um Everest. Às vezes a pessoa tem um problema do tamanho do Everest, ela dá risada. Para ela tá normal. Então não dá para você tratar de forma numérica. Eu sempre entendo que a questão do suicídio é sempre uma questão individual. E tem que tratar de forma individual, cada um dentro da sua individualidade, cada um dentro da sua questão emocional,
está vivendo. E eu acho que por dia, quando a gente consegue fazer com que a pessoa realmente mude de ideia e que ela valorize mais a vida e enfrente o problema dela ali de frente, eu acho que isso é grandioso. É grandioso para ela, né? Eu acho que assim, é importante que essa pessoa consiga entender a posição que ela está na sua própria vida. Muitas vezes nós na vida sempre tentamos às vezes julgar que o outro é culpado, o outro faz isso pra gente, mas é importante que a gente também entenda o quanto que nós podemos transformar a nossa própria vida. E por isso que esse é um momento, acho que o Setembro Amarelo ele traz esse brilho para a data. É claro que o assunto não é gostoso, o assunto não é divertido, o assunto é triste, porque como uma pessoa chega no momento que ela sente que... É um momento que não, mais sério. Mais sério. Que como assim não tem mais saída? Como não tem um caminho para seguir, né? Como ela chega nessa situação? E muitas vezes essa situação ela chega ao longo de uma trajetória de uma vida. Muitas vezes não aconteceu que naquele dia ela teve ideia, é todo um processo que vai se construindo. E por isso que nós temos que desconstruir esse processo, novamente trazendo para a reflexão, para o pensamento sobre a data e sobre o quanto que a vida humana é mais importante, o quanto que a sua vida é mais importante para todas as vidas elas importam. Todas as vidas importam, exatamente. Essa é uma frase que eu acho fantástica. Todas as vidas importam, todas, principalmente a sua, né? Sim, principalmente. E eu acho que existem programas, não só esse do CVV, mas também o próprio SUS tem um atendimento que faz esse acolhimento. Sim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, é fantástico, ele tem esse acolhimento, mas muitas vezes eu não vou dizer que ele é lento, mas é lento. Qual a vantagem de um telefonema? Você pega de onde você estiver, do seu telefone, do seu celular, você está agora, você vai, ligue para lá agora. E já consegue. Compra do SUS, você vai ter que ter um deslocamento, você vai ter que ir lá. É importante, claro que é, mas às vezes não dá tempo. Então, 88 é um caminho rápido, tem outros caminhos. Então, você tem um acolhimento naquele momento. Aí você, um pouco melhor, vai ao SUS, procura um atendimento psicológico, gratuito, às vezes tem psicólogos lá, tem CAPS, tem vários lugares que você pode ser até medicado, mas o importante não espere para amanhã para resolver uma coisa que você pode resolver hoje. Por isso que assim, eu não estou fazendo uma defesa exatamente do 188, mas eu acho que é uma vantagem que você pode ligar e na hora que você ligar, vai ter um pouco de espera muitas vezes, mas você já vai ser atendido. Até você deslocar, até você se arrumar, até você ir até o lugar, até um SUS, até um hospital, um CAPS, você pode passar muitas coisas pela cabeça que talvez um telefonema possa te aliviar. Que resolva um pouco mais rápido. Porque às vezes, muitas vezes é aquele momento que faz sentido, aquilo que não tem sentido. Mas para a pessoa tem sentido. Uhum. Eu acho muito importante essa frase do doutor, porque realmente eu acho que as pessoas elas precisam ter essa consciência, né? Elas precisam ter essa consciência. Por isso que todo apoio é importante. Entendeu? Muitas vezes até o apoio familiar, que está vendo a pessoa naquela condição depressiva, numa situação que ela não consegue sair, às vezes que ela está numa situação, às vezes até meio difícil, que muitas vezes as pessoas acham que é uma questão psiquiátrica, às vezes não é. Às vezes é uma questão de depressão emocional mesmo, muito profunda, e isso tudo vai fazendo com que, eu gosto de usar a expressão, não sei se cabe bem aqui, é como se você pegasse uma lata de Coca-Cola e fosse torcendo a lata, entende? É assim que as pessoas vão se sentindo, sabe, cada vez mais esmagadas dentro do seu próprio problema. Então, e às vezes uma ajuda de alguém pode fazer com que ela saia dessa posição e consiga ver uma luz no fim do túnel. Muito importante. Doutor, é sempre uma honra a gente poder falar desse assunto. Espero que o doutor volte mais vezes. A TV é aquele tempo que a gente sempre tem um pouco mais enxuto. Mas além também do CVV, quem quiser encontrar o doutor, o senhor pode olhar para aquela câmera e deixar os contatos, principalmente de Instagram. Tá, eu vou passar meu Instagram, meu nome é gregor.osipoff.psicanalista, mas eu vou soletrar. Que é melhor? GREGOR. Osipoff, que é OSIPOFF.psicanalista. E tem um lugar que ajuda bastante, que é um site que a gente tem um projeto de assistência e de tratamento, vamos dizer, uma clínica social. Claro que tem um custo baixo, mas chama apoioemocional.com.br. O que a gente costuma dizer é um preço acessível. Acessível, bem acessível, e porque as pessoas precisam ser ouvidas e precisam ser atendidas, né? Claro que nós trabalhamos com vários públicos e várias pessoas, mas o nosso trabalho é sempre atender as pessoas, sempre.
Sozinho nós nunca vamos estar. A gente sempre pode encontrar uma pessoa em algum lugar. Sozinho não vão estar. As pessoas podem querer estar sozinhas, mas... Aí é uma questão de escolha. É uma questão de escolha, mas sozinha ela não está. Nós somos um grande grupo de pessoas profissionais, não no meu grupo, mas um grupo de profissionais no Brasil, que estamos preparados para acolher e para te ouvir. Então, por favor, se você sinta que precisa de ser ouvido, ser escutado ou de atendimento, não se preocupe, peça ajuda. Porque acho que esse é a grande questão. Não vai ser julgado, não vai ser colocado numa caixinha. Você vai ser tratado como uma pessoa única, dentro da sua individualidade, dentro do seu próprio problema. Eu acho só um ponto, assim, antes da gente finalizar, que a gente não pode esquecer, que a depressão, a questão realmente de pensar em tirar a própria vida, não é mimimi. Não é mimimi. Não tem mimimi para a saúde mental. Não tem mimimi. Quem às vezes acha que tem mimimi é porque passou uma fase difícil e superou e acha que o problema dos outros é pequeno. Não tem mimimi, não tem tamanho pequeno, não tem problema pequeno. Cada problema, cada pessoa é única. Então, quem trata isso como mimimi também tem que tratar de si mesmo, né? Porque por achar que a vida é assim, né? É muito mais do que isso, né? E aquele amigo que sempre você vai contar algum problema. Ele fala, mas comigo aconteceu pior. Não, você não passou por nada. Não, quem tem problema sou eu. Sempre tem essa também, a pessoa querer diminuir o problema do outro. Eu acho que os amigos são fantásticos, são muito bons. Mas muitas vezes, quem está numa situação, às vezes, também suicida, às vezes está sem amigos também. Então, agora o amigo ele é importante, mas ele não resolve, porque ele tem essa escuta que você falou, o meu problema é maior, também já passei por isso, eu superei, mas será que superou mesmo? Pois é, né? Será que ele está bem? Então, por isso que o foco sempre é na pessoa, no indivíduo. É legal bater papo com o amigo, mas se você está sentindo que precisa de um pouco mais, esse um pouquinho a mais, esse milímetro a mais, procure um profissional, procure um 88, procure o SUS. Os caminhos estão aí. Os caminhos estão aí e as pessoas querem trabalhar, querem te ajudar e estão lá para te ouvir, que é mais importante. Mais importante. Doutor, novamente agradeço a sua presença. Espero tê-lo novamente aqui no nosso programa para que a gente possa debater vários e vários assuntos. Eu que agradeço, muito obrigado. Imagina. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E não se esqueçam, querendo entrar em contato com a nossa produção, Instagram, @ViverEficiente. Eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!